Didi, meu rei, bom dia. Bom dia, Pitoli. Bom dia, amigos da rádio Auriverde Bauru. Ontem foi um dia muito importante para os defensores da liberdade de expressão no Brasil, porque os jornalistas que difundiram todo esse Twitter Files Brasil, o Michael Shellenberger e o David Agape, foram ao Senado prestar um depoimento e foi, amigo, bastante esclarecedor. O depoimento de ambos, eles trouxeram novidades que as pessoas comuns e principalmente nós jornalistas já desconfiávamos, mas nós não tínhamos como provar. E ele, que fez um trabalho minucioso de jornalismo investigativo, confirmou muitas das nossas suspeitas. Vamos lá, até anotei algumas aqui para não me perder. Bom, nas eleições de 2022, nas vésperas do segundo turno, o senhor Zanin, então advogado do candidato Lula e hoje ministro da Suprema Corte, afirmou ter documentado um ecossistema de desinformação. Bom, até aí, tudo bem. Ele estava trabalhando para o candidato, ele queria eleger o candidato dele, não tem nada demais nisso. Ele pesquisou e encontrou esse ecossistema, certo? Só que ele disse que era um ecossistema de desinformação. Essa palavrinha mágica que é usada muito contra a direita e contra os conservadores, mas que no final das contas a gente sabe que quem é que faz a desinformação no Brasil, né? Pois é. Veja bem, a Globo pegou essa informação e publicou esse relatório como se fosse uma investigação policial já finalizada. A Globo em nenhum momento disse que isso tinha partido do PT. A Globo em nenhum momento disse que isso não era uma coisa, uma documentação que de fato havia sido periciada, uma documentação que havia passado por todo um processo de checagem. Não, simplesmente pegou essa informação do Cristiano Zanin, então advogado do Lula, e publicou como se fosse uma investigação policial que já tinha resolvido, já tinha finalizado, né? Um claro conflito de interesse. E digo mais, não disse que era uma suspeita, e muito menos que isso era uma investigação interna do PT. E eles publicaram sem critério algum. Qual o interesse da Rede Globo de publicar isso? Como se fosse uma investigação policial, sendo que era uma investigação interna do PT, que obviamente tinha todos os motivos para querer acabar com o presidente Bolsonaro, né? Fica a pergunta aqui para os nossos telespectadores, né? E aí o que aconteceu com essa informação que a Globo passou? O ministro Alexandre de Moraes acatou esse pedido imediatamente, sem ter feito uma análise minuciosa, e censurou em massa os adversários do presidente Lula. Ou seja, o PT faz um relatório, a Rede Globo pega o relatório, coloca no ar, e isso embasou um pedido que deu ao ministro, sem ter feito uma investigação mais aprofundada, uma maneira dele censurar o adversário de Lula, que era o presidente Bolsonaro. Então, pela pesquisa do Agape e do Schellenberger, eles descobriram 80 pessoas, entre entidades, políticos, influenciadores, empresas, artistas, todos do lado da direita. E todos esses foram excluídos do Twitter, tiveram suas contas desmonetizadas, tiveram suas contas suspensas ou bloqueadas, enfim. Veja bem, a gente está falando das vésperas do segundo turno. Um momento importantíssimo, onde você precisa ter voz para se explicar. Você precisa ter voz para defender as suas ideias e também dos ataques dos seus adversários. E toda essa galera, empresário, artista, influenciador, político, foram censurados sem mais nem menos. E ele diz o seguinte, o David Agape,
que ele não tinha como saber de fato quantas pessoas foram censuradas no total. Ele chegou ao número de 80, porque o Estadão havia pedido acesso, baseado na lei de transparência e na lei de informação, para saber quantas pessoas foram censuradas pelo TSE nas eleições. Mas o sigilo permanece até hoje porque foi negado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, até hoje, nós brasileiros não sabemos quantas pessoas foram censuradas. Estima-se em milhares. Esses 80 foram os que eles conseguiram mapear, mas se estima em milhares e milhares de brasileiros que foram censurados. E eu aqui posso especular que, com certeza, todos esses brasileiros eram de direita. Você já pensou o estrago que isso causa na reta final de um segundo turno? Quando a direita simplesmente é calada, simplesmente tem a sua voz censurada e a gente não pode expressar a nossa vontade? Pois é, causa um estrago danado, não causa? Principalmente quando a gente sabe que a eleição, mesmo do jeito que foi, terminou em 51-49. Se esses todos influenciadores, jornalistas, políticos pudessem falar, poderia ter mudado alguma coisa? Não sei, mas tá aí, o resultado é esse. Ele falou também da interferência do FBI, meu amigo. Uma agência de inteligência estrangeira esteve no Brasil e, segundo o David Agape, interferiu lá em 2022. Bom, isso ainda vai ser muito mais aprofundado. Isso aí é apenas a ponta do iceberg e não sou eu que estou falando. Ele usou essa expressão. Tudo que a gente trouxe até agora é apenas a ponta do iceberg. Ou seja, vem muita bomba por aí. Então, meus amigos que estão nos assistindo agora, peguem a sua pipoca e se preparem, porque apesar do ministro Barroso querer acabar logo com o assunto, querer virar a página, como ele disse ontem, querer que esse assunto seja enterrado, não vai ser, ministro. Não vai ser porque a bola não está com o senhor. A bola está no pé do craque e o craque se chama Elon Musk. Ele decide a jogada, ele decide a hora que acaba e ponto final.